Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje nós vamos desenhar aqui um ser reptiloide, um ser reptiliano, inspirado em uma lenda que eu ouvi numa reportagem de televisão sobre um tal de menino d'água, que seria uma criatura meio peixe, meio réptil, meio ser humano, e que atacaria nos rios ali do centro-oeste do Brasil. Lenda, o fato, o que me atraiu foi o conceito da criatura. E ao que parece, para lá tem vários relatos dessa criatura. Então eu parti de uma visão meio de gorila, meio de peixe e meio de réptil para estabelecer a ideia visual aqui desse monstro. Então, pela descrição dos pescadores que tiveram contato com a criatura, ele é um ser baixinho e entroncado, com escamas, com a pele lisa também em algumas partes, meio de réptil mesmo. E aí, nossa ideia aqui é retratar ele com aquele visual semelhante ao de história em quadrinhos, usando agora a ferramenta a pincel para desenhar o esboço, mas também a ferramenta de pincel para fazer o esboço e depois a ferramenta Ink para fazer os contornos e algumas sombras. E lá mais para frente usando também a ferramenta de vetores, e aí já é mais variado. Vamos começar a nossa arte final. Aqui eu ainda estou usando a pincelada suave para amaciar qualquer tremido na mão. Mas na medida que eu for aquecendo eu vou dispensar essa ferramenta, essa configuração. Aqui eu ainda estou usando linhas finas e tal, mas com perfil losango. Perfil quase quadrado, né? Um losango inclinado. Agora sim. E aí traçando essas rugas aqui do lábio dele. E aqui durante o fazer desse traçado eu vou ajustando de tempos em tempos as qualidades da ferramenta, né? Seja a sensibilidade ao tamanho, a variação, a inclinação ao ângulo e também a inclinação do perfil do losango. Aqui esse visual é de quadrinho, então eu até pensei que lá na frente a gente podia fazer um vídeo mais voltado à ideia de criação de história em quadrinhos, mas eu não sei se a turma quer. Se vocês quiserem, por favor, me digam aqui nos comentários embaixo, que aí a gente pode fazer alguma coisa mais voltada à história em quadrinho. E por favor, já que você veio até aqui, poxa vida, deixa um like pra gente que não custa nada e ajuda a gente pra caramba. Então faça essa fé, deixa um like pra gente. Enquanto isso, vou continuando o entintado aqui, contornando, fazendo a arte final. Fazendo os ajustes no perfil da caneta para encaixar no peso da linha em cada seção. Claro que mais para frente, a parte de linhas que eu achar muito impreciso, aí eu vou
usar a ferramenta de seleção de vetor, que é para dar uma precisão maior, mas por enquanto, como está, não está mal. Só quero dar mais um pouco de força nessas linhas, como se fosse mesmo o pincel ou o bico de pena. Essa região aqui vão ser como buracos na barbatana, que aí na hora da construção com o vetor eu vou deixar como uma área de seleção de exclusão. Esse tipo de lenda, na medida que as pessoas foram sendo empurradas cada vez mais para dentro das cidades, a gente foi ouvindo cada vez menos falar dessas lendas. Mas nos tempos de nossos avós, eles ainda conviviam ao menos com a ideia dessas lendas como se fosse uma realidade. E as novas gerações já nascidas na cidade não tiveram contato com essa transmissão cultural e hoje essas lendas nem como lendas, assim, é mais fácil ser lembrado da figura do cinema, um monstro do cinema, do que propriamente uma lenda dessa que é da cultura nossa mesmo, né? Os monstros do cinema são uma construção cultural de fora. Então é sempre interessante quando a gente puder relembrar, trabalhar com alguma lenda dessas que são da formação cultural do Brasil mesmo. Legal que a gente tenha uma camada de esboço com opacidade reduzida por baixo da camada de traço servindo de guia. Isso nos ajuda a manter as características da ideia original. Aqui eu vou fazendo mais achuras, né, para preservar esse aspecto de história em quadrinhos, né? Normalmente em história em quadrinhos eles usam muito essas achuras para sugerir o meio tom de luz, de sombra. Mas agora eu já vou iniciar o uso do vetor para desenhar a região onde vai ter aquela sombra mais carregada. E aí vou fazer uma seleção aqui do vetor e já usando esse auto-preenchimento que o GIMP novo, o GIMP 2.1, ele traz. Antes, toda vez eu tinha que fazer uma seleção do vetor e usar o balde de tinta. Hoje já o novo GIMP ele já traz isso mais direto, numa função específica dos vetores, né? Ele pergunta se você quer contornar.
E agora que a gente já tem nosso modelo totalmente circundado pelo vetor, é só ligar a seleção e escolher a cor que a gente vai usar. No próximo passo, eu vou selecionar algumas partes aqui do desenho, da área do desenho, porque eu vou criar algumas máscaras com o vetor para fazer semelhante ao que a gente faz com o aerógrafo ou com o spray no grafite. A gente vai criar aquelas áreas de seleção. Lembrando que sua audiência é muito importante pra gente, então, por favor, assista até o final esse vídeo. Só lembrando que essa é uma excelente hora para você dar um like, deixar um like aí pra gente, para agradar o YouTube. O YouTube fica muito feliz. Então, deixa um like aí pra gente, ou faça essa fé. Essa música aqui só me lembra isso, né? O toque do relógio marcando a meia-noite. Por isso eu acabei escolhendo ela para ser trilha sonora, que eu acho ela bem tenebrosa e ia ficar bem legal. Madrugadas. Agora você imagine realmente alguém que more numa região totalmente afastada, que seja de floresta e seja na beira do rio, e que não tenha contato frequente com outro ser humano, em um lugar onde corra a notícia de uma aparição como esse tipo de criatura.
Me diga, quantos dias você moraria num lugar como esse? Hã? Quantos dias? Quantos dias você toparia ficar num lugar assim? Imagine, igarapé, floresta, não tem luz elétrica. Quantos dias você moraria num lugar assim? Meus amigos, a gente se acostuma a viver na cidade, pensa no conforto e na segurança das paredes de concreto e se esquece que um dia nossos antepassados já viveram cara a cara com a natureza, cara a cara com os medos dos barulhos da noite. Essa galera sim, galera raiz. A gente, por muito menos de qualquer barulho, já perde o sono e já estraga a nossa noite. Chegando no finalzinho do vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou até o fim e, desde já, convidando você para assistir os outros vídeos do canal. Muito obrigado e até a próxima!